Boa noite, povo de Deus. Estamos nós aqui, né, para mais uma live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre renúncia. E eu gostaria de agradecer a Deus pela sua vida, a vida de cada um que hoje vai estar acompanhando essa live, né? Como todos os dias a gente tem feito, nós temos adorado a Deus, cantado louvores a Ele, para bendizer o nome santo e sublime do Senhor. Quero agradecer a presença de todos vocês, Pais Paula, Ana Paula, Giovanni, Carla, que Deus abençoe a vida de vocês. Nem sempre dá pra gente estar cumprimentando todo mundo, tá? Depois, mas todos vocês que estiverem aqui, né, vão curtindo, vão compartilhando, vão marcando as pessoas que vocês querem que também acompanhem. Paz, Vanessa, essa live, tá? É muito importante nós entendermos que é um tempo onde as pessoas elas precisam estar conectadas a Deus. Boa noite, Sandra. Alisson, boa noite. Ao meu pai lá, Pai, Deus abençoe. Marquinhos, vida. E é muito importante, então, nós estamos transmitindo a palavra de Deus com graça, com louvor, com gratidão. E é isso que nós estamos fazendo. A nossa proposta é estar aqui com vocês esse tempo para juntos a gente poder transmitir a palavra, né? Vamos lá então. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Declare se você conhece a canção. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia! Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ao Cordeiro, ele exaltado nos céus. Aleluia! Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar hoje um texto que está na palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Se você puder, né, acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim, 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Enquanto você procura, não sei se você está com a tua Bíblia, né? Se você está, boa noite, Maeva. Deus abençoe, Thalia, que Deus abençoe. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11, diz assim: Amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne que combatem contra a alma. Olha o que eu quero passar para vocês nessa noite. A palavra abstenhais, ou se abster, depende da tradução que você tem aí, ela está dizendo assim, abra mão, renuncie isso. É muito importante a gente entender isso aqui. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho, irmãos, meu suporte. Você abrir mão, você renunciar os desejos da carne, né? As concupiscências, né? Paz Rúbia, eu quero passar isso aqui para vocês de uma forma muito clara, bem objetiva também. As lives elas não têm demorado, elas não têm passado muito de 30 minutos, para que você possa absorver
o máximo de informação num curto espaço de tempo. Então, eu quero dizer para você aqui, ó, esse texto ele está dizendo que nós somos passageiros aqui, então nós não temos que nos envolver com as coisas aqui, ok? Até aí você já sabe, já aprendeu, já falamos disso algumas vezes, mas eu quero apresentar dentro da palavra de Deus pessoas que fizeram a mesma coisa, renunciaram a algo. Vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 24 e 25. Lá tem um texto que diz o seguinte, Hebreus 11, 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tá? Essa palavra recusou, está dizendo assim, ele renunciou, ele não quis, ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, com o povo hebreu, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ou seja, amados, ele foi criado pela filha do rei. Ele teria as mordomias, ele teria ali, vamos falar, acesso ao palácio, ele teria mulheres, ele teria muitas coisas, perdão. E aí, o que o texto está dizendo assim, ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão de tudo isso para quê? Para ele continuar com a sua origem, a sua identidade. O principal, a identidade. Então, ele renunciou a algumas coisas para ele continuar tendo a sua identidade. Qual era ela? Ser um servo de Deus, um hebreu, simples. Um simples, ele não estava pensando em toda a mordomia que ele teria como um rei, no palácio, como um príncipe. Não, ele simplesmente estava abrindo mão disso tudo naquele momento. E é muito importante você também entender o que é renúncia. Renúncia, entenda uma coisa, renunciar não significa que Deus está pedindo para você matar os seus sonhos, até porque o teu sonho não é teu. Alguma vez você se lembra na sua vida, em algum momento, você ter sonhos exatamente teu? Eu não estou falando só aquele sonho de você fechar os olhos e sonhar, assim como também pode ser, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você já parou para pensar, eu tenho sonho de ter uma casa, aonde começou isso? Eu tenho sonho de ter um carro, aonde começou isso? Agora eu pergunto para você, quem te dá isso? É Deus. E Ele quer mesmo que você vença, que você tenha, que você conquiste. Sabe? É muito importante você saber disso. Que às vezes a gente fala assim, mas aí eu vou ter que abrir mão. Veja bem, abrir mão de é uma coisa, abrir mão daquilo que Deus já colocou no teu coração, por exemplo, como um empresário. Você é um empresário, você pode continuar sendo um empresário. Porém, você tem que renunciar a coisas da carne, desejos específicos muitas vezes. Né? Você tem que fazer ali uma renúncia daquilo, tirar isso da sua vida. No decorrer do tema aqui, nós vamos entendendo um pouquinho mais. Moisés era filho de hebreu, criado pela filha de Faraó, mas neste momento ele diz assim, olha, esqueça, eu prefiro continuar sendo hebreu lá no meu cantinho, eu prefiro ser um servo de Deus sem essas regalias do palácio. Ok. Então, Deus ele não estava tirando sonhos. Eu vou falando em sonhos, eu quero que você, se possível, acompanhe comigo lá no livro de Gênesis 39, 11 e 12. Gênesis 39, 11 e 12. Lá fala sobre sonhos, já que nós entramos no tema sonho, né? Sucedeu num certo dia que ele veio a casa para fazer o seu serviço, estamos falando de José, tá? E nenhum da casa estava ali. E ela, mulher de Potifar, lhe pegou pela roupa, dizendo, deita-te comigo. Ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Nós estamos vendo aqui um homem de Deus, né? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo. De repente ele foi ali um funcionário na casa de Potifar. Ele dominava toda aquela casa ali. Potifar confiava na mão dele tudo aquilo, mas a mulher de Potifar tinha um desejo por ele. E neste momento, nesse texto que nós lemos aqui, ele abre mão de qualquer possibilidade carnal de fazer algo ali. E o que ele faz? Renuncia a isso, foge dela. Isso teve uma consequência, claro, ela ficou com as roupas dele, mentiu, inventou uma história que ele abusou dela e tudo mais, foi preso, pagou um tempo lá na prisão, mas até que Deus o tirou de lá e colocou como governador do Egito. E é interessante porque, como eu falei de sonho, José era um sonhador. José ele sonhava
que estava governando a sua casa. Olha só, ele falava assim, ele juntava o pai e a mãe, o pai falava assim, olha, eu via o sol, a estrela, eu via, enfim. Ele falava assim, eu vi que eu estava sendo um governante desse lugar. E os seus irmãos ficavam pensando assim, puxa, esse menino aí tá de treta com nós. E o que eles resolveram fazer? Vendê-lo como escravo. No final da história, ele acaba sendo usado nas mãos de Deus para levar o povo. Porque naquele tempo que aconteceu toda aquela escassez, às vezes a gente não para pensar sobre isso aí, José, ele estava comprando todas as famílias, ele comprava não só os bens. Quando as pessoas já não tinham mais bens para vender, ele começava a fazer o quê? Comprar as famílias como escravo. E foi comprando todo mundo, comprou todo o povo de Deus também. E o povo de Deus ficou como escravo no Egito. E aí você vai entender porque eles ficaram tanto tempo escravo no Egito. Foi por isso. Mas entenda que nesse tempo Deus estava preservando o seu povo, porque lá fora havia escassez. Não tinha outra maneira desse povo sobreviver e passar por isso se não fosse aonde? Lá dentro do Egito, que tinha se preparado para isso. Então, eu quero que você entenda que Deus, ele não está tirando o teu sonho, ele está potencializando o teu sonho. Olha que interessante, o sonho de Deus é o teu sonho. O sonho de Deus precisa ser o teu sonho. O meu sonho precisa ser o sonho de Deus. Então, se ele te deu sonhos de conquistas, glória a Deus, conquiste. Vai em busca desse sonho. Não tem problema, por quê? Porque Deus vai estar potencializando esse sonho para que você alcance esse objetivo e dentro desse mesmo objetivo ele te use para que as coisas de Deus aconteçam, para que as coisas do reino aconteçam. Olha que interessante. Às vezes você não precisa então ficar de braços cruzados esperando o mundo acabar. Ah, não vou conquistar porque Jesus vai voltar. E Jesus vai voltar, você trabalhando ou não, se conquistando ou não, Jesus vai voltar. Agora, porque Jesus vai voltar, você vai ficar de braço cruzado? A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. O que a gente precisa saber como cristão é que nós precisamos estar preparados. Agora, o sonho, se ele tem colocado um sonho de conquista, conquiste. Conquiste, vá mesmo. Brigue, lute por isso. Por quê? Porque Deus ele pode usar e potencializar esse sonho seu para abençoar a sua vida. Vamos marcando o pessoal que precisa assistir, gente. Vamos lá. Eu quero continuar aqui e dizer para você. Jesus, em um certo momento, ele estava ensinando sobre renúncia. Perdão. Ele estava ensinando sobre renúncia. E lá em Mateus 16, do 21 ao 23, olha só. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer por muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendeis as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha o que o próprio Cristo está falando para Pedro naquela hora. Jesus contando, dizendo para eles assim, olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, eu vou sofrer algumas coisas, vou penar algumas coisas ali, os anciãos, os sacerdotes, os escribas, e eu vou ser morto. E aí Pedro fala assim, não, Senhor, tem compaixão de ti, você não precisa passar por isso. O próprio Cristo falou assim para ele, é necessário que eu passe por isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que você vem atravessando, o que você vem passando, mas se você renunciou a alguma coisa por Deus, por Cristo, você vai passar. Vai passar por alguma situação que é indesejada? Sim. Você acha que era vontade de Cristo necessariamente sofrer? Não. Olha só o que diz. Mais adiante nós vamos entrar nesse mérito. No versículo 24 de Mateus 16, ele diz, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Olha o que ele está dizendo. Preste bem atenção, para que você não saia com dúvidas dessa live. Então, disse Jesus aos discípulos, se alguém quiser vir após mim,
renuncie a si. Ou seja, eu quero que você entenda novamente aqui. Deus ele não está falando assim que você não pode concluir os seus sonhos ou buscar os seus sonhos. Ele está falando renuncie a si. O que é a si? São desejos, coisas pecaminosas. Tá, você comprar uma casa é pecado? Não. Você comprar um carro é pecado? Não. Contanto que tudo isso seja de uma forma sadia, saudável, né, justa, né, com suor. Não tem problema. Não tem pecado nisso, nenhum. Agora, desejos pecaminosos, isso a palavra de Deus está dizendo, renuncie-se. Tem coisas que nós vamos ter que passar pelo reino. Tem coisas que nós vamos ter que abrir mão de nós mesmos. Nem sempre eu quis ser pastor. E Deus não me levou a esse caminho. Parei de tocar violão há muito tempo, estou tocando aqui nas lives. Mas o meu sonho sempre foi ser músico. Cantar, adorar. Mas por que hoje eu não sou? Porque eu tive que renunciar a algumas coisas para fazer aquilo que Deus estava me propondo. E é importante eu entender isso. Porque se eu não entender, não tiver a noção do que Deus está realmente querendo de mim, aonde eu vou chegar, como eu vou alcançar a vontade dele na minha vida? Você entende que Deus ele colocou você aqui, te deu livre-arbítrio, te deu uma vida, e é muito importante você saber disso, que é tua, você faz dela o que quiser. Mas quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, você começa a andar segundo os conselhos dele. E o conselho dele, através da palavra, é renuncie-se a si mesmo. E aí você precisa abrir mão de algumas coisas. Eu vou continuar aqui para que você entenda aonde que eu quero chegar para finalizar. E olha onde a renúncia de próprio Cristo levou ele. Em Lucas 22, 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Nós estamos no momento, de Páscoa, onde falamos de ressurreição. E não temos como falar de ressurreição sem antes lembrar da morte de Cristo. E neste momento aqui em Lucas 22, 42, era um momento onde Jesus estava dizendo assim, Pai, se queres, passa de mim. Ele fala assim, em outras traduções está assim, se possível, passa de mim. Se possível. Ou se queres. Se Deus quer. Ele está colocando Deus à frente dele. Está dizendo assim, Pai, é o Senhor quem manda. É o Senhor quem manda. Mas ele diz assim, todavia não se faça a minha vontade, o meu desejo. Talvez você nunca parou para pensar dessa forma, mas não foi fácil para Jesus passar naquele momento. Ele sabia que ia passar. Um texto pouco antes que nós lemos agora, de Mateus, ele estava conversando com os discípulos e estava dizendo que ele era lícito que ele passasse por isso. Ele ia passar, ele veio exatamente para isso. Ele estava contando para eles, quando Pedro falou assim, não, você não precisa fazer. Ele falou assim, não, é necessário. É necessário que eu pareça. Nós somos cristãos. A palavra cristão significa parecido com Cristo. Parecido com Cristo significa assim, nós precisamos parecer com Ele. Então, assim, eu quero parecer com Ele só nos dons, nas curas, nos milagres, nas maravilhas. Olha só, o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, contra mim vocês não têm que falar, porque eu carrego comigo as marcas de Cristo. O que é carregar as marcas? A Bíblia ensina, amados, que o apóstolo Paulo ele recebeu também a mesma quantidade de chicotadas que recebeu Jesus. Por isso ele fala assim, eu carrego comigo as marcas de Cristo. E muitas vezes a gente não compreende que ser imitador de Cristo não é só o bem bom. Não, ele tinha poder, ele ressuscitava, ele curava, ele pregava. Não é só nessa hora. Mas também nós vamos ter que padecer com ele. E isso é muito importante você compreender. Porque às vezes a gente só quer a facilidade, a parte boa. Talvez é como se você fosse numa panificadora, você comprasse ali um bolo e você comesse só o recheio. Comprasse uma bomba de chocolate, mas você comesse só o chocolate. O resto não te serve. Entenda que é diferente. Nós precisamos estar conectados à vontade dele, cheio da presença dele, entendendo o que ele quer de nós. Eu não sei qual que é a tua facilidade em entender isso ou a tua dificuldade, mas eu gostaria de te ajudar a compreender que renúncia não é abrir mão de sonhos.
Renúncia é renunciar à sua vida, à carne. Jesus ali, ele estava renunciando àquela carne que ele estava, porque a dor que ele sentiria ali era na carne humana. Mas ele, olha o que a palavra de Deus diz, ele foi em direção à cruz como cordeiro. Mas a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 5, né, ele é considerado agora um leão. Ele foi como cordeiro e voltará como leão. Ou seja, aquilo tudo, a dor e tudo aquilo, o sofrimento que ele passou, tirou ele de uma posição e colocou em outra. A mesma coisa Deus faz conosco. Né? O que aconteceu com José tirou ele de uma posição de funcionário, de escravo, levou ele, sim, passou um tempo penando, mas tirou ele daquela condição e colocou ele como governador. Se você for mais além, você vai entender a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Naquele momento que eles falaram assim, olha, você tem que se prostrar ou vocês vão morrer. Eles falam assim, nós não vamos nos prostrar. Eles abriram mão da vida deles naquele momento, porque a sentença para aquilo era a morte. E olha que interessante, porque eles foram jogados na fornalha. Eles foram. Mas quem tirou eles de lá? Quem que cuidou deles lá? Deus. Então, essa é a grande questão. Muitas vezes a gente não entende que o sofrimento, aparentemente o sofrimento que nós estamos passando, eu só tenho azar na minha vida. Não pense assim. Tem coisas que nós vamos passar porque Deus ele quer te dar o futuro de paz e não de guerra. Mas primeiro você tem que renunciar a algumas coisas dessa vida. E muitas vezes vai ser a própria vida. Assim como Daniel. O decreto que colocaram contra Daniel falou assim, olha, vocês não podem adorar outro Deus. E Daniel ia lá 3 vezes ao dia e adorava a Deus. Qual era a sentença para aquilo? A morte. Cova dos leões. Mas Deus estava com ele. Ou seja, ele abriu mão da vida dele. Porque ele adorando a Deus, ele sabia que podia perder a vida. Mas não perdeu. Por quê? Porque Deus era com ele. Escute, meu amado. O mundo está num caos. Né? Mas o cenário que está acontecendo hoje, eu entendo, como cristão, que em algum momento vai acontecer. Seja agora ou seja mais adiante, em algum momento vai acontecer, é necessário. Assim como Jesus está dizendo para aqueles homens, é necessário que eu padeça algumas questões, eu seja morto, mas que eu ressuscite ao 3º dia. Olha só, Jesus falando, ensinando aqueles homens, era necessário. Porém, isso aqui é muito importante você compreender. Porém, as pessoas não entendem dessa forma. Elas acham que elas vão ter uma perda. A tua maior perda é perder a salvação. É perder o reino dos céus. É perder a eternidade. Essa é a nossa maior perda. Esse mundo é passageiro. O primeiro texto que eu li hoje com vocês, está lá, ó. 1 Pedro 2,11. Amados, peço-vos, como forasteiros, que vos abstenhais. Abra mão, recuse, né? Das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ou seja, tudo aquilo que o Espírito quer colocar em você, que quer dirigir você, as coisas da carne vão tentar roubar de você. Né? Semana que vem, nós vamos estar aqui falando sobre essa questão, o que o inimigo quer roubar de você. Mas eu quero que você entenda hoje que a renúncia ela é necessária nesse aspecto. É importantíssimo nesse aspecto. Para que você compreenda o plano de Deus na sua vida. Jesus ele já veio com um plano traçado. Quando ele saiu dos céus, ele sabia o fundamento dele estar aqui. A necessidade dele estar aqui. O que passaria aqui neste mundo. Ele já sabia. Então, por isso ele estava compartilhando aquilo com aqueles homens. Os homens não sabiam. Os homens talvez não entendem isso. Né? Por isso que o próprio Cristo fala para Pedro. Você só entende das coisas humanas. E nós? Será que nós estamos só entendendo das coisas humanas? Será que a nossa mente ainda não está cauterizada para as coisas do reino? Será que a gente ainda está se preocupando muito em conquistas pessoais, conquistas sentimentais, conquistas profissionais? Será que nós estamos só pensando nessas questões quando nós deveríamos estar pensando no reino dos céus neste momento? Senhor, tem misericórdia de nós.
Igreja, vamos despertar para esse entendimento. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Aquilo que Deus quer de nós. Aquilo que Ele está dando a chance, a oportunidade, o privilégio de nós conseguirmos alcançar a boa, agradável e perfeita vontade dEle em nossas vidas. E às vezes está tão distante de nós. Por que está tão distante? Porque a gente fraqueja no momento que não poderíamos fraquejar. Porque a gente, muitas vezes, deixa de fazer a vontade de Deus porque a gente acha que nosso plano vai dar certo. E eu vou dizer para você o que a Bíblia diz a respeito disso. O homem faz planos, mas a palavra final vem de Deus. Então, assim, renuncie-se a si mesmo, assim como Jesus estava dizendo àqueles homens, tome a sua cruz e siga-me. Ele fala assim, olha, vai ter dificuldades, vai ter problemas, vai ter situações. Vamos classificar isso aqui como uma cruz. E siga-me. Né? Agora, não deixa de seguir Jesus. Não deixa de fazer a vontade dele. Não deixe de caminhar com Ele. Não deixe de encontrar a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Sabe, às vezes a gente troca Cristo por qualquer coisa. Às vezes a gente está trocando Ele por um programa, né? Sei lá, uma série na Netflix. Às vezes a gente está trocando Ele por tantas coisas. Mas não pense que às vezes é simples a gente estar aqui falando com vocês. Não, não é simples. Nós nos dedicamos, nós oramos, nós lemos a palavra, nós preparamos o momento. Não é só chegar aqui, ligar no Facebook e vamos conversar. Não. Tem que ter um relacionamento com Deus. Precisa ter um envolvimento com Ele. Precisa ter a vontade de que as pessoas sejam alcançadas. E isso não vem do pastor Alexandre, mas nem um pouco. Isso não vem de mim. O desejo de alcançar vidas e almas, irmãos, isso é coisa do reino. Não é minha. Isso é coisa do reino. O livro de Mateus, capítulo 28, fala sobre isso. E de fazer discípulos. Então acredite no que eu estou falando para você. De nós mesmos, nós não temos nada a transmitir, nada a passar para ninguém. Mas quando nós começamos a nos conectar com Deus, as coisas do reino, o Espírito Santo ele nos traz uma enxurrada. E o desejo e a vontade e tudo aquilo que Ele quer transmitir não vem de mim, vem de Deus. Então, compreenda dessa forma, que todas as vezes, por mais que seja difícil, obedeça a Deus, obedeça, por mais que seja difícil. Eu quero falar uma coisa para vocês e que sirva de lição para todos nós. É muito interessante, hoje eu estava pensando sobre isso. Às vezes você quer, eu vou falar com todos nós, todos, sem exceção. Às vezes você quer dar uma fugidinha, né? Não estou falando nesse momento de coronavírus e tudo mais, mas eu estou falando que na sua vida, na sua rotina, nas suas práticas diárias, semanais, finais de semana, você quer dar uma fugida e você se esforça e você pega a família muitas vezes, você desce para um litoral só para você almoçar com eles, ou você vai num shopping, você participa de alguma coisa ali com a família e tudo mais, você faz um esforço, às vezes grande, para você alcançar um objetivo seu. É comum. Por quê? Porque nós somos de carne e osso, nós temos desejos e a gente faz isso, ok? Ok. Porém, quantas vezes você sacrificou o seu tempo? Você não mediu esforços para você levar a palavra. Né? Um exemplo que eu quis dar aqui é o seguinte, às vezes você pega com a condição meio apertada e tudo mais, você pega a família, você faz uma viagem, você se esforça para você agradar aqueles que você ama. E está errado? Não. É pecado? Não. Nada disso. É plausível isso, porque é muito importante nós estarmos praticando isso com a nossa casa, nossa família e aqueles que amamos. Mas o que eu quero dizer e aonde eu quero chegar é quantas vezes nós temos feito isso para agradar a Deus? Quantas vezes nós não estamos medindo esforços? Quantas vezes a gente não está preocupado se é longe que nós vamos na igreja, se é perto que nós vamos na igreja, quanto tempo eu vou ter que ficar esperando para mim fazer algo, se é no litoral que eu tenho que ir ou não, fazer uma visita. Amados, se eu tenho que ir no hospital visitar alguém, se eu tenho que atravessar a cidade, sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que
A vontade de Deus, ela tem que sobrepor a nós. O reino dele é maior. A vontade dele é maior. Isaías 55, 8 e 9 fala que os caminhos dele é maior. A vontade dele é maior. Então nós somos pequenos. Nossa mente é pequena, é limitada. Então a gente não pode ficar limitando a vontade de Deus em nós. José não limitou a vontade de Deus. Cristo não limitou a vontade de Deus. Foi até o fim. Sabia o que precisava fazer e foi lá e fez. Moisés não limitou a vontade de Deus. Ali no começo ele foi resistente, mas ele ouviu a voz de Deus e ele acabou se tornando o libertador do povo hebreu. Olha só que importante tudo isso. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Até quando nós vamos limitar o poder de Deus em nossas vidas? Até quando nós vamos limitar o que Deus quer fazer através de mim e de você? Uma coisa, a tua casa precisa de você. A tua família precisa de você. A tua vizinhança precisa de você. A tua comunidade precisa de você. O reino precisa de você. Mas a Bíblia também diz que se nós nos calarmos, logo as pedras vão clamar. Quem são as pedras? Aqueles a quem ninguém hoje imagina. Deus vai levantar. Ele vai colocar eles numa posição que talvez você não entenda, não acredite. Mas Deus vai usá-los. Por quê? Porque a igreja muitas vezes ela está se negando a fazer a vontade de Deus. Eu quero encorajar você. Fale mais do amor de Deus. Pregue mais o amor de Deus. Pregue o reino de Deus. Pregue. Pregue. A volta de Jesus está próxima e nós temos que pregar. Pregue o arrependimento. Pregue o perdão. Pregue a Cristo na sua essência. Não vamos dificultar, mas pregue com simplicidade. Pregue de uma forma sadia e saudável. Pregue para que as pessoas compreendam a palavra. Entenda, fale, Espírito Santo, eu quero ser claro e objetivo. Espírito Santo, me usa para que eu seja simples, porque a palavra de Deus é simples. Então eu quero que você faça isso mesmo. Você precisa se doar a Deus. Você precisa se abster das coisas da carne. Às vezes a carne está dizendo assim, vai descansar, vai dormir, irmãos. Hoje é feriado, nessa horário nós podíamos estar dormindo, descansando todo mundo. É você que está assistindo, eu aqui. Mas nós estamos aqui. Nós queremos falar da palavra, você quer ouvir da palavra, então não só ouça, espalhe a palavra. Se você não pode compartilhar, se você não pode marcar alguém, transmita, copie o link, manda para alguém. O importante é que as pessoas alcancem. Se você está ouvindo essa palavra, quer replicar ela, não tem problema. Replique. Tudo aquilo que você aprendeu, ensine. Então, esta é a nossa missão. Renuncie a si mesmo. A renúncia, ela está a partir do momento que eu nego as coisas da carne, Como eu falei, às vezes, a renúncia é só de deixar de assistir um programa de televisão. Às vezes, a renúncia é um pouco mais além. Quem sabe você tem o teu horário normal das 8 às 18 para trabalhar, mas você fica trabalhando até as 20 horas, até as 22 horas, sendo que neste momento você podia estar fazendo a vontade de Deus. Nós precisamos de renúncia. Todos nós, sem exceção, precisamos renunciar a algo. E se nós não renunciarmos, irmãos, talvez isso custe caro. Eu aprendi uma frase, eu vou usar aqui. Aquilo que você não deixa para trás domina você. Aprendi num livro, 1001 Frases de Sabedoria, de Mike Murdock. Aquilo que você não deixa para trás domina você. Comece a deixar as coisas deste mundo para trás. Comece a ser praticante das coisas do reino. Comece a ser praticante da palavra. Olha lá, a Cassinha escreveu lá, não seja só ouvinte, mas praticante, é isso mesmo. Comece a ouvir aqui, mas coloque em prática, pregue. Pregue a palavra. Pregue o reino. Pregue a volta de Jesus. Pastor, eu não sei sobre isso. Leia a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai trazer a memória. O Espírito Santo vai te ensinar. Jesus já disse assim, ele vai te ensinar acerca de qualquer coisa. Não estou falando para você ler homens, estou falando para você ler a palavra. Porque ele vai te ensinar acerca de qualquer coisa. Tem dúvida? Ore até Deus tirar essa dúvida. Por quê? Porque é o que ele faz, é isso que o Espírito Santo faz. É incrível, mas a dúvida é ele que tira.
Você não pode ficar simplesmente de mãos atadas. Abra o teu coração e deixa o Senhor te usar. Amém? Eu quero orar, como temos feito todos os dias. Vamos orar, né, por tudo aquilo que está acontecendo. Nós precisamos realmente alcançar a vontade de Deus. E a igreja tem um papel fundamental neste momento. A intercessão é algo importante. É importantíssima a intercessão, né? E a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Então, eu quero que você interceda agora. Comece a falar com Deus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Eu oro neste momento, eu apresento a Ti cada homem, cada mulher que está assistindo, Senhor, acompanhando essa live. Senhor, não temos nada a oferecer a nenhum deles, Pai. Mas temos, Senhor, a Tua palavra, que ela é verdadeira, meu Deus. Ela é santa, ela é eficaz. E ela se renova todos os dias, meu Deus, por isso eu clamo a Ti nesta hora. Senhor, que ela alcance vidas aonde for necessário. Espírito Santo, direciona a todos aqueles que ouviram, que participaram, meu Deus, a encaminhar, a marcar as pessoas, Senhor, a expandir a Tua palavra, meu Deus, da vontade do Senhor, como o Senhor deseja, não como desejamos, mas como o Senhor quer, ó Pai. Senhor, por isso, eu peço que cada um daqueles que quer ser usado nas Tuas mãos, Espírito Santo, visita eles onde eles estiverem agora, que eles sejam tocados por Ti, meu Pai. Que eles sejam, meu Deus, neste momento, meu Pai, sensibilizados pelo Teu Espírito. E eles possam ouvir a Tua voz, meu Deus, onde quer que eles estejam. Alcança aqueles que estão em leitos, meu Pai, de hospitais, meu Deus, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor também coloque as Tuas mãos de poder sobre todos aqueles que estão, Senhor, na linha de frente, trabalhando, meu Deus, incansavelmente, dia e noite, meu Pai, para também, meu Deus, combater essa pandemia. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos agora, meu Pai, pelo nosso presidente, meu Pai. E os governantes, meu Deus, deste país que precisam a direção do Teu Espírito Santo. Meu Deus, não queremos ser partidários e não somos partidários, meu Pai. Mas nós queremos, meu Deus, que o Teu Espírito Santo conduza essa situação, meu Pai. Senhor, toca, Senhor, onde deve ser tocado agora, meu Deus. Em nome de Jesus. Dá, Senhor, em nome de Jesus, sabedoria para que eles saibam lidar neste momento tão importante para que o povo, meu Deus, saia dessa. Pai, em nome de Jesus, nós intercedemos pelas nossas famílias, nossas casas, nossos filhos, meu Deus. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que cada um seja alcançado por Ti, meu Deus, que as Tuas mãos de poder alcance, Senhor, a cada um deles, que sejamos atalaias do Senhor onde quer que estejamos, meu Pai, mesmo confinados, mesmo em quarentena, meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, alcance mais e mais vidas todos os dias, meu Deus. Senhor, nós também intercedemos pela nossa igreja, meu Deus, cada membro, meu Pai, quem sabe eles ainda não puderam acessar, meu Deus, ou assistir os cultos, meu Pai, mas Deus, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Espírito Santo, toca nos seus corações, para que eles estejam conectados contigo, meu Pai, que eles reservem um tempo, meu Deus, para orar, para fazer leitura da palavra, para estar em comunhão contigo, meu Deus, mesmo não estando congregando, meu Pai, nós pedimos que, Espírito Santo, o Senhor esteja alertando cada um deles, meu Pai, onde quer que eles estejam. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e desde agora nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Eu quero fazer aqui um convite a você, né? Quem sabe você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E talvez você se pergunte, o que é aceitar Jesus? Eu quero te explicar. Aceitar Jesus é você confiar a sua vida a Ele e deixar Ele cuidar de você. Deixar Ele guiar o seu caminho, guiar os seus passos. E se você quer fazer isso nessa noite, né? De repente, aí onde você está, você foi tocado. Quem sabe você estará assistindo esse vídeo nos próximos dias e você foi tocado pelo Espírito Santo. Me chame lá no particular, né? Lá no Facebook, você pode me chamar no Messenger e nós queremos ajudá-lo. Nós queremos orar com você, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Quem sabe você está afastado dos caminhos de Deus. Por alguma razão, você se desviou dos caminhos, mas você sabe qual é a tua posição como cristão, né? E você quer retornar na presença de Deus, também nos procure. Nós queremos ajudá-lo, né, a andar, a caminhar perto de Deus. Amém? Eu quero novamente agradecer a presença de todos vocês que participaram dessa live. Que Deus possa honrá-los, abençoá-los.
possa cuidar de vocês nesse tempo, né? Eu continuo dizendo, a palavra de Deus diz assim, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é uma palavra que Deus deixou para mim e para você, né? Somos cristãos, precisamos andar por fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que ainda não vemos, mas elas virão a existir. Então a vitória é do povo de Deus, né? O Senhor é conosco e nada pode nos atrapalhar. A Bíblia diz que praga alguma chegará à nossa tenda. Então, creia nisso. Continue firme, fiel a Deus, para que Ele possa cuidar de você neste momento tão sensível, de toda a nação e de todo o mundo, tá bom? Coloque a tua mão na posição de receber. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para sempre. Vão em paz, Deus abençoe. Viva Cristo!